Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Palavras bem arrumadas. O apontamento semanal com o Vitorino Sousa, que é escritor e que connosco faz o favor de partilhar cada um este dia da semana. Bem-vindo, Vitorino. Ora, cá estamos outra vez. Cá estamos nós para nos despedirmos aqui de Abril. Do Abril. Sim, e o 1º de Maio está aí para a gente ir dar uns grititos para a rua e sim, exatamente. E pôr outra vez o cravo ao peito e tal. Aquelas coisas, sim senhor. Ora bem. Relativamente para este último apontamento de Abril, qual é a proposta que nos traz? Ora bem, como nós estamos, enfim, aqui o 25 de Abril foi há poucos dias e tal, e portanto isto tem a ver com nascimentos e renascimentos, não é? Eu hoje resolvi falar sobre os lusitanos. Os lusitanos, de onde se tira o luso, não é? As relações luso-brasileiras, por exemplo, ou de onde se tira também os Lusíadas, não é? Que é o celebérrimo poema do Luís de Camões. E então, o que é isto dos lusitanos? Não é? Há aqui pode haver uma confusão, porque durante o período do século XVI em que nós perdemos a independência para os espanhóis, como se sabe, não é? Entre 1580 e 1640, houve uma necessidade, evidentemente, de recuperar os valores heróicos do nosso passado, aquela coisa. E então houve muitos escritores nessa altura que resolveram empolar, digamos assim, a questão dos lusitanos. Portanto, há muita coisa relacionada com os lusitanos e com o próprio Viriato, que era o chefão que não é próprio. Hoje sabe-se que não é bem assim. Pois, não é? Inclusivamente, ainda hoje se duvida se realmente o Viriato nasceu num território que é hoje Portugal. Porque não havia Portugal nessa altura, pois, claro, nem Espanha, sim. Evidentemente, não é? E, portanto, toda aquela história em Viseu, que tem a cova do Viriato, aquilo é um bocadinho... Ficção? Enfim. Suposições. Supõe-se que, se calhar, o Viriato nunca pôs os pés naquilo que hoje se chama Viseu. Mas isso é outra conversa. Então diz assim: a ideia de que os portugueses descendem dos lusitanos está tão entranhada na nossa cultura que frequentemente as duas palavras funcionam como sinónimos, não é? Como se fossem duas maneiras de definir a mesma coisa, mas nada mais errado. Pensar assim é o mesmo que considerar que os atuais norte-americanos são descendentes dos índios Apaches, não é? Ou que os italianos descendem dos romanos do tempo do Júlio César. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, os lusitanos foram apenas um dos muitos povos que habitaram na Península Ibérica a partir do século VI a.C. E imagina lá, 600 anos antes de Cristo. Os quais, uns anos depois, evidentemente, haveriam de oferecer uma feroz resistência aos conquistadores romanos, como se sabe, e agora aí é que entra lá o Viriato, o Sertório e aquelas coisas. No entanto, só depois dos romanos terem concluído a conquista da Península Ibérica, e isso foi praticamente cerca de 20 anos antes de Cristo, é que ela passaria a chamar-se Lusitânia, porque foram os romanos que chamaram a esta zona Lusitânia, não é? A propósito, convém dizer que a Península Ibérica, o nome Ibérica, é derivado de outras tribos que estavam cá nessa altura, nomeadamente que se chamavam os Iberos, não é? Que, quando se juntaram e misturaram com os celtas, que são mais conhecidos, pelo menos de nome, que os Iberos, não é? Deram os celtiberos. Ok? As pessoas... então e os visigodos? Bem, os visigodos foi muito tempo depois, não é? Nomeadamente no ano 700 e tal, quando os muçulmanos os mouros, né, resolveram conquistar a península. A quem é que os mouros conquistaram a península? Aos visigodos, porque já não havia romanos para ninguém, não é verdade? Porque o Império Romano do Ocidente caiu em 476, não é? Portanto já não havia, quer dizer, havia, mas historicamente, politicamente já não havia romanos, não é? Não havia a política romana. Bom, portanto os visigodos vêm muito depois, e os fenícios e tal, e bem por aí fora. Então, segundo se crê, e aqui o segundo se crê é porque não é difícil, não é? O núcleo central dos lusitanos
ocupava a zona entre os rios Douro e Tejo, mais ou menos, na região a que atualmente chamamos Beira Litoral, Beira Alta e Beira Baixa, portanto o centro do país, não é? Todavia, as tribos lusitanas estendiam-se para ambos os lados da fronteira, que é hoje luso-espanhola, na altura não era, não é? Tanto assim que a capital da Lusitânia romana, atenção, era a cidade que hoje se chama Mérida, e que é em Espanha, a cerca de 50 km de Badajoz, ali mais ou menos na direção, digamos, no paralelo de Lisboa, não é? Portanto, esta coisa há muitas explorações arqueológicas, os chamados castros, não é? Porque esta gente vivia, evidentemente por uma questão de defesa, vivia no topo dos montes, não é? Portanto, viviam lá numas casotas, numas cabanas e tal, e ainda hoje se sabe, e nessa zona há muitos, não é? E claro, tinham lá a sua civilização, o seu modo de estar e de ser e tal, eu não sei o quê, as suas comidas, as suas bebidas. Eles não bebiam vinho, desconheciam o vinho. Ah, ok. Já vamos ver daqui a pouco, a falar um bocadinho mais sobre isso. Eles não conheciam o vinho, mas porque quem trouxe o vinho para a península, aqui para esta zona, foram evidentemente os romanos, não é? Os romanos é que trouxeram o vinho. Bom, havia muito mais para dizer, e há muito mais para dizer sobre isto, mas eu acho que a gente agora podia fazer uma pausa e ouvir uma música, sim, eu acho, parece muitíssimo bem, sim, então, sim. Para que possamos assimilar mais. Vamos para o outro lado do Oceano Atlântico, até à Jamaica, o Bob Marley, com uma coisa que se chama Redemption. Então, ok, vamos lá. Vamos a essa proposta, vamos a isso. Rádio Gilão, em 98.4 Tavira e 94.8 Algarve e online radiogilão.com. Sempre consigo, em cada dia. Ora bem, regressamos então, após esta pequena pausa musical que sabe sempre bem. Ora bem, cá estamos então outra vez de volta aos lusitanos, não é? Então, falámos dos lusitanos, falámos dos iberos, falámos dos celtas, falámos de tantos outros, não é? Mas de onde é que esta gente veio? Isso. Não é? De onde é que eles... Bem, evidentemente que vieram do norte da Europa. Não é? Aliás, algumas destas tribos participaram na queda do Império Romano. O Império Romano caiu exatamente porque estes povos chamados bárbaros... vamos lá ver, às vezes as pessoas dizem os bárbaros. Os bárbaros não é uma tribo. Os bárbaros é um nome genérico que se dá a todas essas tribos. E porquê? Porque os romanos, que só falavam latim, quando ouviam esta gente a falar, aquilo soava-lhes barbar. Então chamavam-lhes bárbaros, não é? Então esta gente veio toda da Europa Central, embora, enfim, não haja certeza, mas se formos por exclusão de partes, também, se não foi da Europa Central, vinham de onde? Não é? Evidentemente que não vinham da zona litoral do Mediterrâneo, eles tinham que vir lá de cima, claro. Não é? Então, sabemos, já dissemos que essas tribos só bebiam cerveja, vinho não era com eles, mas bebiam enquanto não se sabe como é que eles faziam a cerveja, certamente não era uma coisa parecida com a cerveja Sagres ou a Superboc, tá? Sabe-se que eles consumiam abundantemente a cerveja, não bebiam vinho e, é claro, não percebiam patavina de latim, não é? Como é evidente, não é? Claro. Que era a língua dos romanos, e portanto havia ali um problema de linguagem. Da mesma forma que nós, se eventualmente hoje ouvíssemos os romanos a falar, também não se percebia nada, não é? Porque, embora a nossa língua, como sabe, o português vem do latim, mas era um latim, claro, imagina o que é que as línguas mudam ao longo do tempo, não é? Nós, basta lembrar as mudanças que nós temos atualmente na nossa língua por influência do angolano, do moçambicano, do brasileiro, etc, etc, etc. Então, o que é que aconteceu? Havia mais. Os nossos amigos lusitanos, ou celtiberos, se quiserem, não é? Apreciavam banhos de vapor. Imagina, não é? Os rapazes
apreciavam os banhos de vapor. As ditas do tipo sauna, sauna, não é? Não sei lá como é que eles faziam esta coisa, não é? Mas tinham-se que se fechar dentro de algo. Água a ferver em algum sítio. Imagina as casas destas criaturas, não é? As casas destas criaturas eram pedra sobre pedra com telhado de colmo. Mas eles conseguiam. E eles lá conseguiam. Ok. E tinha uma coisa que nós hoje acharíamos uma aberração, não é? As criaturas untavam o corpo com azeite. Untavam o corpo com azeite. Não sei como é que os investigadores chegaram a esta conclusão, mas a verdade é que isto está aí na informação disponível sobre estes povos, e comiam pão de bolota. Uma coisa que depois, mais tarde, os alentejanos também fizeram nas alturas de maior carência, não é? E só comiam uma vez por dia, o que era bastante saudável. Mas se calhar bebiam o dia todo. Pois, e comiam, só tinha uma refeição, podia acompanhado com pão de bolota e cervejola para animar as hostes. Então, mas mais, estas criaturas, que eram pelos vistos eram excelentes guerreiros, tinham mau feitio, não é? Ofereciam sacrifícios humanos aos seus deuses. Tá? Ou seja, eles eram pagãos. Estivemos aqui a semana passada a falar do paganismo do Alberto Queiro e, portanto, quando se fala de deuses, disto e daquilo, eram pagãos, não é? Os romanos eram pagãos, tinham o seu Olimpo, os gregos eram pagãos, tinham lá os seus deuses, que hoje dão o nome, tem o nome dos planetas, na verdade, e as mulheres combatiam as guerras ao lado dos homens. Portanto, aquilo não era brincadeira, não é? Quer dizer, elas não ficavam em casa a fazer o pão de bolota, pegavam na espada e vai disto, tá? E a mais engraçado deste texto é que, como os investigadores não encontraram qualquer registro de infidelidades conjugais, embora, evidentemente, as houvesse, certamente, podemos considerar que os nossos amigos lusitanos eram monogâmicos, não é? E convenhamos que não eram propriamente portugueses, porque pois. Ok, nós não herdámos essa monogamia dos lusitanos, embora muita gente faça crer que nós, na nossa raiz estão os lusitanos, e não é verdade. Nós devemos muito mais, sob todos os pontos de vista, culturalmente, a língua, os hábitos, dos romanos do que propriamente dos lusitanos. E depois, não só, não é? Claro. Depois dos romanos vieram os visigodos, depois dos visigodos vieram os muçulmanos. Temos um misto, não é? Portanto, isto é uma misturada, não é? E para já não falarmos no ADN, não é? Portanto, essa história da raça pura está quieto, não é? Porque isto é uma salada sanguínea desde há uma data de séculos, e, portanto, essa coisa de nós dizermos que não gostamos de pessoas de pele mais escura, não é? Pensando nos mouros, não é? Bem, quem diz isso, se calhar, se for a fazer a sua história, a sua árvore genealógica, vai ter algumas surpresas, não é? Já a história... Isto para já não falar nos negros que vieram no tempo das descobertas, claro, não é? Que havia negros aqui em Portugal que... A maior parte deles escravos, já sabe, mas que não foi pelo facto de serem escravos que eles não tiveram relações sexuais com as pessoas e não deixaram aqui descendência. Mas isso de falar de raça pura, alguém que já o fez bem no passado e, enfim, nem queremos lembrar, também acabou por ter uma informação menos boa sobre o que seria a sua raça em relação à pureza que queria. Num país lá da Europa... não é? Aquela procura máxima da raça pura. Sim, exatamente. Pronto, acabou por descobrir... Eu não estava a perceber onde é que você queria chegar, sim, mas já acabou por chegar... Pois acho que o avô dele tinha lá um sanguezito, coisa que não interessava a ninguém. Pois, segundo do ponto de vista não interessava a ele, exatamente, do ponto de vista exatamente. dele. Infelizmente é assim. Mas enfim, é assim a política e é assim que as pessoas se deixam convencer. Esse senhor chamado Hitler deu a volta à cabeça dos alemães na Segunda Guerra Mundial, e há um senhor agora nos Estados Unidos que está a fazer exatamente a mesma coisa, e as pessoas vão na conversa, isso é que é extraordinário. Mas pronto, ficamos assim. É assim, por esta semana concluímos estas palavras bem arrumadas. Ok, até para a semana. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM.